Olá, vamos dar sequência então ao nosso código. Se você se recorda, nós estamos aí trocando o uso das células pelas variáveis que estão armazenando os valores do record set do banco de dados. Agora o que nós vamos fazer é trocar, fazer o loop por CPF para que ele possa gerar de novo a nossa carta, uma carta por CPF, e não uma carta por registro. Faça enquanto a minha célula ativa for igual a CPF. Eu já não posso mais utilizar isso aqui, certo? Como eu já tenho uma variável, não criei uma variável para o CPF. Então eu venho até aqui, faço enquanto o meu record set, o field CPF, seja igual ao CPF. Percebam que nós vamos fazer o loop agora como base no record set que está sendo trazido do banco de dados. rs.value. Perfeito. Primeira linha. Nesse caso aqui, nós incrementamos, nós selecionamos uma nossa linha da nossa planilha e definimos a última célula para edição. Como nós não estamos mais manipulando a planilha, eu posso apagar tranquilamente essas duas linhas, porque nós não percorremos mais os dados. Por isso que a geração das cartas é muito mais rápida quando feita via banco, porque nós não manipulamos a nossa planilha de forma alguma. Então não há interação com a planilha. Vamos lá. Primeiro, assinatura da revista. Se ActiveCell.2, olha só, aqui se a célula for igual ao tipo assinatura revista, eu não tenho mais esse campo. Lá no nosso banco de dados, nós temos uma tabela chamada tipo, e é a tabela tipo que nós vamos utilizar para validar. Então eu vou substituir essa validação da célula ativa pelo rs.fields tipo.value. Então eu não preciso mais me preocupar em fazer a verificação da célula, mas sim do meu record set. Na sequência, a descrição vai continuar a mesma, assinatura da revista. O total do nosso débito não vai ser mais trazido através de uma célula, vai ser do nosso campo de valor. Então, rs.fields valor.value. Então, o valor é o nosso campo lá na nossa banco de dados que armazena o valor do débito do meu cliente. Por isso que eu tenho aqui o campo valor ao invés da nossa célula. A quantidade de parcelas em atraso vai ser um contador que não muda. Já podemos partir então para a assinatura do site. Se você percebeu, nós temos aí também a mesma sistemática. Então eu posso substituir, pegar esse nosso record set do valor e colar aqui no totalizador, colar aqui no totalizador do cartão de crédito, descer, colar no totalizador do nosso suporte técnico e colar no totalizador do nosso suporte web. Perceba que com uma única alteração eu já consegui alterar todos os outros 5 valores. E aí vamos checar. A assinatura do site. Dessa vez, ele também está procurando lá na planilha o tipo. Como nós vamos procurar no tipo do banco de dados, eu posso copiar esse tipo daqui e colar na minha instrução if, substituindo a célula pelo meu record set. A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou substituir a célula do seguro cartão pelo record set. Do suporte técnico, eu vou substituir a célula pelo record set. E no suporte web, eu vou substituir a célula pelo record set. Perceba que nós estamos trocando um pelo outro. Os demais itens, que são a descrição, o total, as variáveis de acúmulo, permanecem iguais. Então nós já acertamos toda essa rotina, esses 5 valores aqui de forma rápida e sem burocracia. O valor, você se recorda que também buscamos da nossa célula ativa e fizemos a formatação de moeda, certo? Agora, nós vamos tirar a nossa busca da célula e buscar no RS, que é o nosso record set, .fields, valor.value. Dessa vez ele vai pegar aqui o resultado do meu record set e vai formatar como valor. Na linha de baixo, para fazer a conversão para com a concatenação da string de texto, não precisa de alteração nenhuma, porque eu não estou buscando nenhuma célula aqui. Na próxima linha, o que ele vai fazer? Ele vai compor, vai escrever na nossa tabela de débitos aquilo que eu estou devendo. Então, descrição nós já tratamos aqui em cima, valor nós já tratamos aqui em cima também, e a única coisa que nós não colocamos foi esse valor do vencimento. Esse valor do vencimento não está vindo da minha célula. Eu preciso fazer que venha do meu record set. Então, rs.fields, abro aspas. O meu campo lá chama-se VCTO, que é a abreviação de vencimento.
Se nós analisarmos lá o nosso banco de dados, você vai ver que a minha tabela de vencimento, olha só, o campo chama-se VCTO. Então eu estou trazendo o vencimento para cá. Daqui nós vamos trazer também na célula de baixo, lembra que nós fizemos o ajuste para a referência mês e ano apenas? Então nós vamos substituir esse comando, que é o mesmo de cima, pelo record set, rs.fields, vcto.value, que vai ser formatado no padrão mês e ano. Se você percebeu, agora nós já fizemos a montagem da nossa linha do débito. Quando nós tínhamos o loop anterior por célula, para evitar aquele loop infinito, nós temos o seguinte comando, ActiveCell.offset 0,1.select, onde eu pulo para a linha de baixo, certo? Só que como nós não estamos mais manipulando células, eu tenho que substituir isso aqui por um comando no banco de dados que vá para o próximo registro do banco. Esse comando chama-se rs.moveNext. Se você perceber, eu tenho aqui o moveFirst, que vai para o primeiro registro, moveLast, que vai para o último, moveNext, que vai para o próximo registro da minha lista. Basicamente, quando eu coloco um rs.moveNext, se ele estava montando a carta com base na linha número 1, essa que está selecionada, quando eu dou um rs.moveNext, o ponteiro passa para o segundo registro, considerando então esse segundo registro para a emissão da carta. Como nós não temos mais o incremento de linha na nossa planilha, eu não preciso me preocupar isso para o nosso record set. Eu apenas vou incluir aqui uma nova linha, que é para checar se for o final do meu record set, então este do. Então se ele chegou aqui no final, quando ele deu o move next, se ele percebeu que é o final do meu record set, ele vai sair do meu loop e vai vir para cá para continuar a carta. Enquanto houver registros no meu record set, ele vai fazer aí a importação. Então, isto aqui pula para o próximo registro. E este aqui, se atingir o final de registros, saia do loop. Perceba então que quando você documenta o seu código, fica mais fácil o seu entendimento posterior. E aí, o que nós vamos fazer? Depois de percorrer todo o mesmo CPF, eu preciso fechar aquela minha tabelinha. Então, ele vai colocar aqui as linhas, vai colocar a palavra totalizadores e não vai fazer mais nenhuma interação com as células, então, nesse pedaço. Tudo continua igual. Deixa eu ver quanto tempo temos de recorde. 7 minutos só é pouco. E agora o que nós vamos fazer é começar a montagem dos nossos textos, das parcelas dos totalizadores. Vamos lá. Vamos ver se temos algumas células aqui que precisam ser substituídas. Se o total do primeiro tipo, que é a assinatura da revista, for maior que 0, significa que tem débito. Então, se for uma parcela só, escreva parcelas, se não, escreva parcelas. Perceba que eu não tenho nada para alterar até aqui. Na seleção do cursor, nós vamos colocar a assinatura da revista, formate a minha variável, referente ao formate minha variável. Note que nós não temos nesse trecho do nosso programa nenhuma manipulação de células. Então eu não preciso me preocupar. Eu posso pular essa rotina, posso pular essa rotina, esta e esta. Todas elas, porque nenhuma delas utiliza aí a nossa manipulação de células da planilha. Eu já posso vir direto para a linha do totalizador e verificar também que eu estou usando as variáveis. E como não manipulo as planilhas, eu posso pular para a próxima rotina sem problemas. Então perceba como nós ganhamos em agilidade quando estamos manipulando o banco de dados. Sem a interação com a planilha fica mais fácil. E agora, se você perceber, eu tenho a formatação dos meus parágrafos. Vou voltar o alinhamento para justificado, troquei a fonte para Times New Roman tamanho 11 e vou escrever que solicitamos que ele entre em contato. Como não tem também nenhuma intervenção de células, eu posso ir descendo até o final da minha linha de assinatura. Quando chegou na minha linha de assinatura, ele vai adicionar lá no nosso shape para colocar os dados do meu cliente. Então, a partir daqui, eu preciso dar uma olhada no meu código também, para evitar que eu coma a bola e deixe alguma coisa sem formatação. Vamos lá. Depois que ele desenhou o shape, ele vai formatar a fonte para bold, vai selecionar os dados, e aqui nós já vemos o campo nome. Esse campo nome está sendo trazido de uma célula ativa, e tudo isso usando a função proper. Como nós já fizemos esse tratamento lá em cima, eu não preciso me preocupar com nada disso.
Basta substituir tudo isso aqui pela minha variável vNome que criamos anteriormente. A variável vNome, vou voltar aqui um pouquinho só para que você se recorde. Quando nós entramos aqui em cima, ela foi tratada, olha só, a variável vNome já está sendo rodada com a função proper, convertendo a primeira letra de cada palavra em maiúscula, vindo no meu banco de dados. Então, nessa fase do projeto, eu não preciso me preocupar em manipular o banco de dados. Eu posso trazer diretamente a minha variável. Coloco um parágrafo, vou para a próxima linha. Na próxima linha, nós temos aí o endereço. Como eu já tratei lá o logradouro, fiz a junção do nome e da rua, eu posso apagar todo esse código que nós colocamos anteriormente e escrever simplesmente aqui, vlogradouro, que é o endereço. Perceberam como facilita? Na próxima, como nós temos aqui o complemento, né, do endereço, o complemento do endereço também tem uma variável para ela, vcomplemento. Perfeito. Aqui nós temos o bairro. Eu também tenho uma variável para tratar o bairro, vbairro. E aqui nós temos o CEP. Nós vamos substituir todo esse format aqui da nossa célula pela variável vCEP. Nós vamos substituir todo esse comando aqui, que eu trazia a cidade para vcidade. E aqui embaixo nós vamos substituir todo esse comando pela nossa variável, que aqui ele traria o quê? O estado, vuf. Tudo isso aqui poderia ser substituído, né, colocado numa linha só. Então eu vou juntar tudo. E veja que dessa vez, ao invés de usar aquele monte de células, aquele monte de linhas, etc., nós vamos utilizar aí uma forma mais simplificada. O nosso código até fica mais limpo quando nós fazemos isso. Continuando aqui, ele vai fazer a inserção desses dados e, opa, aqui no final ele tem aí uma pulada, ele pula uma linha da nossa planilha. Eu não preciso pular essa linha da minha planilha, eu posso apagar, porque como estamos manipulando o banco de dados, eu não preciso mais me preocupar com isso. Vou zerar todas as variáveis e concluímos o loop. Nesse ponto, se nós analisarmos, nós já temos aí o código pronto para que todas as cartas sejam feitas. Eu preciso agora acertar apenas o cabeçalho da nossa carta. 12 minutos, vamos ver quanto tempo ainda nós temos. Nesse cabeçalho, como também está tranquilo, eu não preciso me preocupar muito com o código, veja só. No cabeçalho são as informações fixas do meu banco. Então vai o meu nome, vai aqui o meu e-mail, o meu site. Se nós analisarmos esse código, não há nenhuma instrução ActiveCell ou qualquer instrução que se refira a células. Posso continuar, ele vai colocar aqui o meu logotipo, vai até o final fazer os ajustes e muito bem. Chegou no final do documento, apagou os espaços adicionais, ele vai salvar esse documento. Tudo isso agora sem nenhuma intervenção da nossa célula, da nossa planilha. Ele vai sair, não preciso mais colocar o cursor na célula 1, porque nós não estamos mais manipulando a planilha. Não preciso me preocupar com essa última célula, eu posso apagar essa definição. Inclusive, posso ir lá no início e apagar essa declaração de variável de última célula, porque eu não vou utilizá-la nessa minha geração de cartas via banco de dados. Para que você possa ir para o topo do seu codificação, basta pressionar Ctrl setinha para cima e Ctrl setinha para baixo, para que você possa fazer essa navegação rápida. Os códigos de erro permanecem o mesmo, eu vou fazer apenas um pequeno ajuste, mas na próxima aula. Se você perceber, nós já fizemos a codificação completa. Eu vou depurar, compilar o código. Estão vendo aqui? A minha variável não existe. Então, vamos apagar essa nossa variável, que eu não preciso mais selecioná-la no meu código. Prontinho, eu tinha comido bola aqui e esquecido desse detalhe. Então, perceberam como é fácil? Vou salvar, vou fechar. Será que vai dar certo a geração? F3, vamos pedir para gerar as cartas utilizando o banco de dados. Gera cartas, vou tirar o breakpoint e vou agora, ou melhor, vamos fazer aqui essa depuração do código passo a passo. Como nós não vamos usar a nossa planilha, eu não preciso me preocupar com ela. Vou fechar o banco de dados, que isso sim atrapalha a execução. Vamos lá. Planilha, dados, coloquei o cursor na célula B2, só por colocar, porque nós não vamos usar para nada. Defino o Word, vou preparar aqui o Word, adicionei um documento, defini o doc e vou fazer aí todas as minhas configurações. Vamos trazer o Word para cá.
Perfeito. Ótimo. Vamos ajustar todas as informações do Word. Vou pressionar Ctrl F8 para vir até essa linha de definição de coluna. Nem essa linha e coluna eu preciso usar mais, eu posso apagá-las tranquilamente, porque eu não vou mais manipular as células. Vou abrir o banco de dados, nós vamos abrir aqui a conexão aberta. Vou rodar aqui o SQL de acordo com a escolha do menu, e agora ele vai abrir o meu record set. Prontinho. Não deu nenhum erro, significa que esse record set foi aberto. Se pararmos o mouse sobre a variável rs.eof, vamos ver que ela está false. Significa, então, que existem dados no meu record set. Então, o meu do while vai rodar enquanto houver dados. O CPF, a variável CPF agora, vai ser o valor que ele está trazendo do campo CPF do meu record set. Então, se eu der um Enter, observe, se eu der o F8, nós vamos para a próxima, armazenando a variável da minha CPF. O meu Word vai começar a escrever a carta. Note aqui do lado que a carta está sendo gerada. E a partir de agora, a montagem da nossa carta de cobrança vai obedecer aí às nossas funções. Veja que o nome veio da nossa record set, o logradouro veio também de lá. Se você perceber, o número ficou junto com o endereço. Vamos corrigir isso já. Vou colocar aqui uma vírgula para separar os dois. E vou concatenar novamente. Posso voltar o meu breakpoint para cima e pressionar a tecla F8, que você vai ver que o logradouro agora foi acertado. V complemento, agora tem um complemento, bairro, CEP, cidade e estado, tudo certinho. Então agora ele vai fazer a varredura enquanto não for o CPF. É assinatura de revista? É. Então ele vai colocar na descrição a assinatura, o valor e a parcela. Então tudo isso, olha só, de forma automática, colocando já o valor aqui. Se nós pedirmos agora para ele pressionar Ctrl F8, você vai ver que ele vai colocando cada uma das parcelas de forma automática, até terminar o loop. Terminou o loop, ele vai escrever a carta utilizando todos os detalhes daquela informação que nós tínhamos. Como o restante é igual, eu vou pressionar a tecla F5 e você vai ver que o Word está sendo gerado automaticamente, está gerando a carta de cobrança de forma automática, sem intervenção de usuário, utilizando a codificação VBA. E todos os dados estão vindo diretamente de um banco de dados. Eles não estão vindo mais da nossa planilha do Excel. Vamos deixar ele concluir aqui o processo, falta pouquinho, que são poucas cartas, você se recorda. Colocou o cabeçalho, vai colocar a imagem e, por último, salvar e fechar o arquivo. Se você perceber, o processo foi concluído e 9 cartas de cobrança foram geradas. Muito bem, então você viu que deu certo. Eu vou salvar aqui o nosso projeto e vou abrir a nossa cartinha. Na pasta mala direta, você vai ver agora um documento com a data de hoje gerada pelo banco de dados. Vou fechar. Na próxima aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de erros específico dessa rotina e vamos concluir esse projeto nosso de emissão de cartas de cobrança utilizando o VBA. Um abraço.